Portugal voltou às urnas pela terceira vez em apenas 3 anos, e o que parecia mais do mesmo esconde uma verdadeira reviravolta. À primeira vista, o partido de centro-direita saiu vencedor novamente e, sim, deve continuar comandando o país. Mas não se engane. Por trás desse aparente cenário de continuidade, uma nova força cresce nas sombras. E ela veio para mudar tudo. O grande destaque dessa eleição foi o crescimento explosivo da direita radical. O partido Chega, com uma pauta fortemente anti-imigração, conquistou um número de cadeiras que o coloca lado a lado com o tradicional Partido Socialista. Isso mesmo. A extrema-direita está prestes a se consolidar como a segunda maior força política de Portugal. E por que isso importa tanto? Porque o Chega tem uma relação controversa, para dizer o mínimo, com os imigrantes. E adivinha quem está no centro desse alvo? Os brasileiros, que hoje são a maior comunidade estrangeira em solo português. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os bastidores desse novo capítulo político em Portugal. Vamos entender como a Aliança Democrática, liderada por Luís Montenegro, venceu com 32,7% dos votos, mas ainda assim está longe da maioria no parlamento, e o que isso significa para a governabilidade do país. Mais do que isso, você vai descobrir como Montenegro, mesmo envolvido em acusações de conflito de interesse por vínculos com uma empresa da sua família, sobreviveu politicamente, por enquanto. E claro, vamos falar sobre André Ventura, o rosto da nova direita portuguesa, que transformou o Chega em um fenômeno político em tempo recorde. Em 2019, ele entrou no parlamento como uma voz solitária. Hoje, seu partido disputa o protagonismo nacional. Prepare-se para entender o que está por trás desse avanço, como isso afeta diretamente a vida dos brasileiros que vivem em Portugal e o que pode acontecer nos próximos anos. Se você pensa em morar em Portugal, já está lá ou simplesmente quer entender as transformações geopolíticas que estão mexendo com a Europa, esse vídeo é para você. Não saia até o final. A direita radical ganhou força, e agora o partido Chega está tecnicamente empatado com a segunda maior força do país. Isso pode obrigar o governo de centro-direita a negociar diretamente com a extrema-direita para conseguir governar. É uma virada política que ecoa o que já vimos em outras partes do mundo, e que colocou a imigração no centro das atenções em Portugal. E os reflexos já começaram. Em maio, o governo liderado por Luís Montenegro anunciou que 18 mil imigrantes em situação irregular seriam notificados para deixar o país. Entre esses imigrantes, há muitos brasileiros. Essa decisão causou um verdadeiro rebuliço. A oposição acusou Montenegro de estar usando os imigrantes como moeda política, tentando conquistar votos ao flertar com o discurso do Chega. O governo nega, mas o timing levantou suspeitas. Enquanto isso, Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, tentava se contrapor, pedindo o fim da retórica de ódio, mas também admitindo que seu partido falhou em estruturar um sistema migratório mais eficiente. Uma pesquisa recente deixou claro o clima no país. Mais de 2/3 dos portugueses acreditam que a imigração está fora de controle, e 3 em cada 4 defendem regras mais duras para a entrada de estrangeiros. Um dado alarmante, mas que precisa ser visto com atenção. Porque enquanto isso, Portugal envelhece rapidamente. E são justamente os imigrantes que vêm sustentando a renovação populacional. Em 2022, quase 25% dos nascimentos em Portugal foram de mães estrangeiras. Ou seja, sem os imigrantes, o país literalmente para. E aí vem um detalhe curioso e pouco falado. A retórica agressiva do Chega não atinge diretamente os brasileiros. Por quê? Porque muitos brasileiros apoiam o partido, fizeram campanha para André Ventura e até participaram de manifestações pró-Chega. O próprio Ventura já fez lives com Jair Bolsonaro e liderou protestos contra Lula dentro do parlamento português. O alvo principal do discurso anti-imigração do Chega
são os estrangeiros de países do sul da Ásia, como Índia, Bangladesh, Paquistão e Nepal, que vêm aumentando sua presença em Portugal e muitas vezes não falam a língua portuguesa. Ainda assim, os brasileiros são o maior grupo de estrangeiros no país, mais de 500 mil de pessoas. Portugal nunca teve tanta presença brasileira em sua história recente. Só perde em número para os Estados Unidos. Até mesmo o Reino Unido, segundo país europeu com mais brasileiros, tem metade desse contingente. Mas o que isso tudo significa para o futuro de Portugal? E para quem pensa em morar lá? De 2020 a 2023, o número de brasileiros vivendo em terras lusitanas explodiu. O salto foi de 276 mil para impressionantes 513 mil pessoas. Um crescimento de 85% em apenas 4 anos, algo totalmente fora do padrão quando comparado a outros destinos europeus. Na Espanha e no Reino Unido, por exemplo, a comunidade brasileira cresceu menos de 10% no mesmo período. Então, o que está fazendo de Portugal o destino favorito de tantos brasileiros? A resposta está em uma combinação poderosa: segurança, clima ameno, a moeda forte do euro, a língua em comum e um sistema legal que facilita a vida de quem quer validar diploma, trabalhar ou empreender. Tudo isso cria um cenário quase irresistível para quem sonha com qualidade de vida sem se afastar tanto da cultura brasileira. Mas essa onda migratória não vem de um só perfil. Portugal está recebendo desde trabalhadores que atuam na construção civil, até especialistas em tecnologia, saúde e direito. Uma diversidade de talentos que está impactando o país em múltiplas camadas, e não apenas na economia. Só que nem tudo tem sido bem recebido. Em 2024, uma polêmica nas redes sociais acendeu o alerta. Alguns brasileiros começaram a se referir a Portugal como a Guiana brasileira, sugerindo em tom de brincadeira que o país estaria virando uma espécie de Estado extraoficial do Brasil, assim como a Guiana Francesa é da França. A provocação gerou reações fortes. Muitos portugueses viram isso como um desrespeito, enquanto brasileiros responderam com memes e vídeos satíricos, chamando Portugal de o mais novo Estado brasileiro. Brincadeira ou não, o fato é que a influência brasileira nunca foi tão presente em Portugal quanto agora. Da linguagem às ruas, da música aos negócios, do mercado de trabalho à cultura pop, o Brasil deixou de ser apenas um visitante e está, de fato, transformando o cenário português. Se você quer entender mais sobre esse cenário global e descobrir histórias que a maioria nunca ouviu falar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem também merece estar por dentro desses bastidores. Nos vemos no próximo episódio.